E hoje a gente fala sobre as ações adotadas para tentar reduzir os casos de violência contra a mulher. Por isso, já está aqui no estúdio com a gente a delegada adjunta da mulher, Priscila Orberg, que gentilmente aceitou o nosso convite para trazer todos esses esclarecimentos. Boa noite, muito obrigada desde já. Boa noite, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Delegada, a gente estava conversando aqui nos bastidores que nós estamos no mês que traz esse alerta de forma mais incisiva, mas as ações, elas são perenes, né? Isso, nós mantemos as ações ao longo do ano inteiro, porém agora no agosto, como a gente tem o Agosto Lilás e como a gente está na Operação Chamar, finalizando, né, a Operação Chamar agora no fim de agosto, a gente intensificou essas ações, intensificou o ciclo de palestras, intensificou as cidades que nós fomos em todos os interiores aqui próximos, as cidades que têm delegacia especializada cobriram os interiores próximos das regiões que têm especializada, mas as ações de combate à violência continuam o ano inteiro. A gente consegue trazer um balanço do que foi a Operação Chamar, das ações que foram realizadas, dos resultados obtidos até então? Olha, nós tivemos no dia D já o balanço inicial, que foi no dia 7, que é comemorado o aniversário da Lei Maria da Penha. Foram 48 prisões, sendo 14 delas no interior e o restante aqui em Manaus, dividido entre as equipes das 3 delegacias. Mas nós continuamos efetuando as prisões e cumprindo os mandados que foram deferidos. Então, nós temos um número maior que esse. É que eu não consigo divulgar o número ainda, porque o fechamento vai ser só no começo de setembro. E aí a gente tem um balanço geral das ações. O que eu posso falar é que durante o mês todo nós estivemos divulgando essas ações, fazendo as palestras, estivemos em Altazes, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, hoje eu estava em Cacau Pireira. Então, assim, a gente rodou bastante para divulgar as ações e trazer informação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E é importante a gente ressaltar que essas ações são descentralizadas, né? Elas não são só realizadas aqui na capital amazonense, são realizadas também nos municípios do interior do estado. Agora eu faço questão, porque é algo que a gente sempre traz, a gente corriqueiramente noticia casos de violência contra a mulher. E eu até costumo dizer que não é algo que a gente tem um prazer em fazer, mas é necessária essa divulgação para que tantas outras mulheres tenham coragem de denunciar e isso acaba acontecendo, né? Isso, a partir de denúncias que chegam, casos emblemáticos, a outras vítimas conseguem denunciar, conseguem criar coragem e denunciar, seja nos canais oficiais de denúncia, seja presencialmente na delegacia. Então, infelizmente, nós temos índices muito altos de violência doméstica e familiar, mas a notícia é importante, né? Casos recentes que foram muito divulgados, de agressões muito violentas, né? Que deixaram a vítima desfigurada, são importantes da divulgação exatamente para dar coragem para as outras vítimas que estão em casa sofrendo a denunciarem. E tem outro ponto que eu também sempre faço questão de enfatizar, é que quando a gente fala em violência contra a mulher, muita gente associa necessariamente a violência física, mas tem outros estágios que antecedem a violência física, o tapa, o soco, o empurrão, né? Exatamente. A violência não é só o soco, não é só o chute, não é só a violência física. Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral, nós temos a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física. Então, são esses 5 tipos que a Lei Maria da Penha traz. Todos eles englobam artigos do Código Penal, então existe um crime correspondente, né? Alguns têm até mais de um, no caso do estupro, por exemplo, no caso da violência sexual, por exemplo, nós temos estupro e nós temos importunação sexual, né? Que são, além de outros, né? Mas as violências englobam diversos crimes, mas não é só a violência física. E, principalmente, na delegacia, o que a gente mais vê, tirando a violência física, é a violência psicológica e a moral. Elas vêm em muitos casos e, às vezes, combinadas, né? Não só a violência física, também uma violência psicológica. Ou a violência psicológica e a moral junto. Então, existe essa incidência desses outros tipos de violência que é importante todo mundo saber. E é importante ressaltar que nessas palestras que são realizadas, esses esclarecimentos são dados para todas as pessoas. E aí eu faço questão também de que nós estávamos conversando aqui antes do início do jornal e você me falava que houve um caso de uma pessoa que denunciou após a realização de uma palestra. Como é que foi? Isso, na verdade nós estamos fazendo uma ação da Operação Chamar, enquanto estávamos com a equipe reunida.
o superior dessa vítima veio ao nosso conhecimento, veio a nós e nos informou que a sua funcionária tinha sofrido um estupro enquanto ela pegou uma motocicleta, um aplicativo, para chegar no trabalho. E aí, de imediato, nós conversamos com a vítima, ela ainda estava muito abalada, entendemos o caso, né, entendemos do que se tratava, conseguimos a placa da motocicleta, fizemos as pesquisas nos sistemas da polícia, identificamos o autor e ficamos em busca dele. Só que ele parou de rodar naquela noite, ele parou de dirigir, acredito porque tinha acabado de cometer um crime. E aí nós representamos pela prisão dele, ela foi deferida e nós conseguimos pegar, acredito que em 48 horas. Então, esse é um de tantos casos que foram registrados ao longo desse mês de agosto. Sim. E quando a gente fala também de violência contra a mulher, existe toda a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Tem muita gente que não tem o discernimento de o que é o quê. Parece absurdo a gente falar, a vítima não sabe que pode ser uma vítima, ele que paga tudo em casa e ele fica jogando na sua cara o tempo todo, isso por si só já caracteriza uma violência, né? Sim, pode caracterizar uma violência patrimonial. Muitas vezes o que a gente vê é a vítima é quem recebe o dinheiro, é quem tem a verba dentro de casa, mas é o agressor quem controla. E aí ele não repassa isso para ela, que seria do direito dela, né? Ou ele é o que é o arrimo de família e não dá nada para ela e ela se vê numa situação em que ela não consegue sair por uma deficiência econômica. Então, isso por si só, esse controle excessivo, né, no financeiro configura a violência patrimonial. E se for um controle na vida, né, uma ausência de permissão para ela visitar a família, não deixar ela visitar os amigos, encontrar com os amigos, ciúme excessivo, isso já configura uma violência psicológica. Então, seja no controle financeiro, seja no controle do dia a dia, né, o excesso já configura 2 tipos de violência diferentes. E essa denúncia ela pode ser realizada na polícia, mas são vários órgãos que se unem em prol dessa causa, né? Exato. Nós temos aqui até uma colinha aqui, ó, com uma lista de órgãos que estão reunidos para a Operação Chamar, mas ela pode denunciar pelos canais oficiais, que é o 180, o 181, o 190, além do telefone do Disque Denúncia da Delegacia, que é o último que está aqui. E também temos agora a Delegacia Virtual da Mulher, que está no site da Polícia Civil. É só entrar no site da Polícia Civil, já tem uma marca ali, Delegacia Virtual da Mulher, onde ela pode clicar, acessar, registrar o boletim de ocorrência, pedir medidas protetivas diretamente ou do celular ou do computador, sem precisar sair de casa. Então, desculpa, a vítima que tem vergonha ou que está numa situação em que ela não consegue sair, muitas vezes, né, não tem dinheiro para sair, não tem permissão para sair do agressor, ela pode usar o celular e registrar esse boletim de ocorrência que nós vamos apurar. Que é até uma novidade, né, essa Delegacia Virtual da Mulher. A gente colocou o número aqui, olha, para você entrar em contato, passar para alguém que você sabe que você precisa. E eu acho que é importante a gente destacar também, porque tem muita gente, tem muita mulher, muita vítima que de repente está nesse ciclo e não pode usar o telefone, não pode sair de casa, mas o vizinho sabe que ela passa por isso. E aí, essa mulher também tem uma dependência emocional que também é extremamente comum. A gente traz muitos casos assim, em que o suspeito ele é denunciado e a vítima depois se arrepende, só que independentemente disso, ele pode ser denunciado, inclusive por outra pessoa que não tem elo nenhum com esse casal, né? Com certeza, com certeza. As testemunhas podem fazer denúncia, elas podem fazer a denúncia anônima se elas não quiserem se expor, porque às vezes, né, tem medo de sofrer também uma violência do próprio vizinho, que é o agressor da mulher, sabendo que foi a vizinha que denunciou. Então, pode fazer uma denúncia anônima ou pode pessoalmente na delegacia registrar o boletim de ocorrência em prol dessa vítima ou fazer pela delegacia online também a testemunha. Nós pedimos que as testemunhas denunciem, né? Tem um ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Nós pedimos que metam a colher e denunciem, esse ditado, né? E denunciem para salvar essa vítima, para evitar uma outra violência, né? Porque o ciclo de violência, como eu disse, ele é um ciclo. Então, muitas vezes ela vai ser agredida, ele vai pedir perdão, eles vão começar uma fase de lua de mel, até começar uma tensão e aí vir uma nova agressão. E esse ciclo causa essa dependência emocional e dificulta essa vítima de sair da violência, do cenário de violência. Então, é importante que haja denúncia.
Delegada, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em vir aqui quinta-feira à noite, quase 7 horas da noite. Eu que agradeço. Aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre esse tema que é importante, que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, eu gosto muito de trabalhar com a Lei Maria da Penha. Então, eu que agradeço o convite para a gente trazer mais informação e reduzir os índices, né? A gente torce muito por isso. Muito obrigada novamente. Obrigada.